A ignorância. O mal dos séculos, alguns conceitos a respeito da ignorância, dito pelos homens mais influentes do conhecimento humano. Somente a assimilação de coisas positivas é que nos dará condições de sermos verdadeiramente humanos, dignos, honestos, construtivos, úteis e pacíficos. Quando se aprende e se apreende alguma coisa positiva ou negativa, acontecem modificações e alterações no tecido cerebral e em sua fisiologia. Isto é, o cérebro se modifica em sua estrutura, morfologia e no seu funcionamento. A plasticidade do cérebro é hoje bastante reconhecida. A aquisição de novos conhecimentos leva a alterações estruturais e fisiológicas dos meios de comunicação intracerebrais. Estas alterações são notadas no espessamento dos axônios, dendrites, sinapses e outras ramificações dos meios de comunicação neurais. Quanto mais informações são levadas do mundo para o cérebro, mais alterações neuronais se evidenciam, tornando o cérebro mais capaz de produzir uma mente rica e útil para o seu dono e para a sociedade. A perda ou a diminuição do número de neurônios, exceto nas patologias ou uma formação genética, tem implicação na falta do uso neuronal, assim como o sistema muscular necessita exercitar-se para se manter forte e saudável. O sistema nervoso central precisa do exercício intelectual para o fortalecimento das suas estruturas e o enriquecimento mental. E nada melhor para o cérebro e para a mente do que a prática do exercício cultural, através da aquisição de estímulos positivos e sadios oriundos da boa leitura, da boa música e do bom gosto. Antes, pensava-se que as células do cérebro não se regeneravam e o seu número era estanque. Hoje, sabemos que não é assim. Novos neurônios são formados em qualquer idade, dependendo das necessidades neurofisiológicas, mentais e comportamentais da pessoa. Esse acréscimo e geração de neurônios dependem também do grau de conhecimento da pessoa de sua alimentação, do seu meio ambiente, do uso que ela faz da sua mente extra. É bem verdadeiro o ditado popular: a falta de uso atrofia o órgão. De fato, quem tem o cérebro pobre de conhecimento, além de tê-lo atrofiado, não pode ter uma mente sadia, fértil e rica. A atrofia cerebral e a pobreza mental acarretam incontáveis consequências nocivas e negativas individuais e sociais. Pessoas que não exercitam os seus cérebros e não enriquecem as suas mentes, principalmente através da boa leitura e boa música, são entraves na progressão da espécie, contribuindo para a regressão ao estágios da força muscular animal e da barbárie, como acontece na atualidade e em todos os quadrantes da Terra. Desde 1983, no livro A Implosão do Homem, Interlivros de Minas Gerais, vimos alertando sobre a decadência humana em decorrência de sua regressão mental. Na época, afirmamos que a maioria das pessoas estava regredindo na escala zoológica, substituindo o uso da razão, que é a maior e a mais importante capacidade mental dos humanos, seu consciente cerebral, pelo uso dos músculos, atividade típica dos animais inferiores, das feras que, por não terem o consciente cerebral, agem de forma bruta e inconsequente, dirigidas pelo inconsciente de seus cérebros. É exatamente o que vem acontecendo conosco, que há décadas, mais ou menos a partir dos anos 60, estamos regressivamente perdendo a capacidade humana de viver sob a direção e comando da mente consciente, que representa a inteligência, a sabedoria, o bom senso, o diálogo, a paz e outros atributos superiores, para agirmos e nos comportarmos como os músculos, tal como se comportam os bichos, que por não terem a capacidade do raciocínio lógico e da inteligência superior, usam os seus músculos para sobreviverem em defesa dos predadores mais musculosos que atacam os menos dotados fisicamente. Mineral que tem a infelicidade de cruzarem os caminhos dessas bestas humanas. Como o não saber, ignorância é, hoje, a maior causa da frustração, principalmente dos menores de 40 anos. Pode-se avaliar o perigo presente e futuro que todos nós estamos expostos.
Para se entender, exemplificar e melhor visualizar a veracidade e seriedade disso, é suficiente pensarmos o quanto é difícil e raro, pelo menos por enquanto, encontrarmos ou ouvirmos falarem bandos, gangues, tribos, quadrilhas ou galeras compostas de médicos, engenheiros, dentistas, psicólogos e de outros profissionais que andem por aí, pichando, destruindo, depredando os bens públicos e particulares e, muito menos, atacando, agredindo, roubando e matando pobres e desamparados transeuntes nas ruas de quaisquer cidades do mundo. Lembre-se que a falta de cultura, o não saber, o desconhecimento dos fatos da natureza, que são os fundamentos da ignorância. E esta é a geradora da frustração, que, por sua vez, impulsiona o indivíduo inculto à agressividade, à violência e todas as consequências funestas que resultam dessa falta de consciência da realidade. Não estamos querendo afirmar que as pessoas de cultura e saber não possam ser agressivas e violentas. Não se trata de generalizar. Entretanto, as pessoas que acumularam conhecimentos no cérebro e têm mentes ricas, quando se tornam agressivas ou violentas, são em razão de patologias psicobiológicas, enquanto o ignorante o é, mesmo que seja são, e não sofra de distúrbios internos. A agressividade e a violência dos ignorantes são frutos da frustração quando, inconsciente ou conscientemente, percebem a sua incompetência mental cultural que o inviabiliza ou dificulta o seu bem-estar e o seu futuro. Cuide para que os seus filhos adquiram conhecimento e nos permitam viver melhor. Para finalizar, vamos dar um último exemplo. Dentre os milhares de casos que presenciamos, tratamos e estudamos, um estudante, mais ou menos 24 anos, de um curso superior de uma conhecida faculdade, ao ser perguntado, no dia do trabalho, sobre Getúlio Vargas, alegou para justificar a sua abissal ignorância que não sabia quem era ele porque ainda não tinha nascido, na época daquele ex-presidente da República. Esta tão grande demonstração de alienação não é uma exceção, mas, sim, a regra geral entre moicanos ou não moicanos, naquela faixa etária, em todo o planeta. Já pensaram nos milhões de universitários ignorantes como este que estão se formando nos milhares de faculdades, escolas práticas e em outros cursos ligados à saúde, como o de enfermagem, por exemplo? Muitos deles irão, com pouco conhecimento e ignorantes, ministrar medicamentos, aplicar injeções, fazer asepsia, transfusões e outros atos equivocados nas caladas da noite em você, em seus familiares e em todos nós, nas enfermarias e UTIs de hospitais desaparelhados.